Pergunta: por que você não é pós-tribulacionista? Essa é uma pergunta muito boa. São por diversos motivos e razões, né? Questões hermenêuticas, né? Poderíamos citar. O pós-tribulacionista, ele sempre vai ter que fazer uso de alegoria para poder encaixar a sua escatologia pós-tribulacionista, seja de um viés de um pré-milenismo histórico ou de um amilenismo ou pós-milenismo, não importa. Ele sempre vai ter que se utilizar de alegorias em alguns textos. Em algum momento dentro da escatologia, a alegoria vai entrar. Vai entrar porque vai chegar pontos que não tem como se ajustar ao pós-tribulacionismo. E o grande problema da alegoria, né, conforme já foi dito pelos reformadores, como Martim Lutero e o próprio Calvino, esse método veio das profundezas do inferno para distorcer, para obscurecer o sentido claro e simples das Escrituras. E eu concordo com eles. Embora eles adotaram um método, ou melhor dizendo, manteram, quando se chega ali no estudo profético e no estudo da escatologia. Mas essa é a realidade. E o grande problema do método alegórico é que ele anda, ainda que de uma forma um tanto distante, mas bem próximo com o liberalismo teológico. Aliás, toda a onda liberal ali que surge, né, no século XIX especificamente, quem realmente rebateu, principalmente nos Estados Unidos, foram os dispensacionalistas, né, que combateram ali toda a tendência liberal. E a escatologia liberal, quando você vai analisar, ela segue basicamente o mesmo princípio que é utilizado por muitos pós-tribulacionistas, especificamente os aliancistas, de alegorizarem, espiritualizarem as profecias do Antigo Testamento. Ou seja, o profeta está dizendo algo literal, simples e objetivo para um povo. Aí vem o aliancista, o amilenista e até mesmo o pré-milenista histórico e diz, não, aqui judeu não é judeu, o Monte Sião aqui não é o Monte Sião em Jerusalém. Na verdade, aqui está dizendo da igreja. E a pergunta simples e objetiva é, quando o profeta escreveu aquilo, ele tinha em mente a igreja? O leitor original daquele texto, quando ele lia, o judeu ali, séculos antes de Cristo, ele entendia aquilo ali como sendo uma referência à igreja, aquelas profecias referente ao reino, eles entendiam aquilo como tendo um cumprimento espiritual na igreja? É óbvio que não. A ideia era de uma literalidade sem sombra de dúvida. Então esse é o primeiro grande problema que eu tenho com o pós-tribulacionismo, né? Eles utilizam o que eu chamo de uma hermenêutica inconsistente, né? Se nós adotamos um método interpretativo consistente, ou seja, você vai analisar o texto à luz do seu contexto Literal, gramatical, histórico, gramatical. histórico. E o interessante, Juliana, é que muitas das vezes a gente não precisa nem fazer interpretação nenhuma. Basta você ler e aceitar o que está escrito no texto. Ainda que consideremos o gênero profético, todo o simbolismo que há, sim, mas todo simbolismo aponta para uma realidade literal, seja de ordem espiritual ou física. Então esse é o primeiro problema que eu tenho com o pós-tribulacionismo e por que eu não sou um pós-tribulacionista. A primeira questão é hermenêutica. Hermenêutica. E decorrente dessa questão hermenêutica, uma questão mais simples, é uma razão, um motivo bem simples do porquê que eu não sou um pós-tribulacionista, e com certeza jamais serei um pós-tribulacionista, é por conta de que os textos que descrevem o segundo advento de Cristo, como nós já tratamos aqui, Mateus 24, não faz menção ao arrebatamento, não faz menção a uma ressurreição de corpos glorificados e mais, não faz menção de um translado. Quando nós pegamos Apocalipse capítulo 19, por exemplo, Apocalipse capítulo 19 descreve em detalhes o segundo advento. É interessante quando nós estudamos Apocalipse, nós vamos perceber que a revelação é dada e nós temos inúmeros detalhes ali informados a nós que ocorrerão no período da grande tribulação. E por que foram revelados? Porque são importantes. Deus os viu como importantes para revelar especificamente para aqueles que vão viver o período. Então nós podemos dizer que nós
podemos classificar o segundo advento como sendo, sem sombra de dúvida, o evento mais importante que ocorrerá no fim da grande tribulação. E nós vamos ter ali também a revelação de duas testemunhas, é porque tem uma certa relevância para o período. Nós vamos ter ali a manifestação do anticristo, capítulo 13, né, como um perseguidor do povo de Deus. Por que está revelado? Porque é importante. Nós vamos ter, aliás, até a descrição do arrebatamento, a ressurreição e o arrebatamento das duas testemunhas. E quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 19, que descreve o segundo advento propriamente dito, então Relevante. o primeiro evento mais relevante de todo o período, sem sombra de dúvida, é a segunda vinda. Seguindo esse raciocínio, o segundo evento mais importante seria qual? Um arrebatamento da igreja, obviamente. Por que ele não está ali em Apocalipse capítulo 19? A resposta é muito simples. Porque não existe arrebatamento pós-tribulacional. Aliás, como já foi dito aqui, tantos outros eventos de menor importância foram revelados no texto de Apocalipse. E justo o rapto, o translado da noiva, não é revelado no capítulo 19. E quando se pergunta o porquê, porque não existe arrebatamento ali. Simples.